Boa tarde, turma. Aqui é o professor Jackson e na aula de hoje nós iremos dar um pouco de continuidade ao assunto da última aula para encerrarmos toda essa questão de bioma e ecossistemas. E hoje nós vamos falar um pouco, começando sobre as zonas de transição. O que são zonas de transição? São zonas que são características quando nós passamos de um bioma para outro. Ou seja, quando nós passamos de um bioma de Amazônia para Cerrado, nós temos uma transição de uma diferença entre um para o outro. Então vamos lá. Algumas regiões com características específicas existem entre os principais biomas brasileiros, e essas são identificadas como zonas de transições. Uma delas é a transição entre a Amazônia e a Caatinga, onde fica a floresta de palmeiras do Maranhão. Na zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, a floresta, a mata seca do Mato Grosso, e também a zona entre o Cerrado e a Caatinga, que são as florestas de árvores com folhas secas. Então, entre a Amazônia e a Caatinga está localizada as matas do Cocais. Essa zona é formada por extensas florestas de palmeiras, como babaçu, carnaúba e o buriti, certo? Então, ela está aqui, ó, nessa zona aqui, rosa com o número 1, que é a transição da Amazônia para a Caatinga. Já entre a transição da Amazônia e o Cerrado está localizado a Mata Seca, que é uma formação florestal com características comuns do Cerrado e por vezes contornada ou ladeada por vegetação típica do Cerrado, que também é chamada de Mata Seca porque essa formação geralmente ocorre em locais afastados de água e ou de umidade. Então, essa parte aqui, ó, azul, é a zona de transição entre o bioma da Amazônia para o bioma do Cerrado. E já a transição entre o Cerrado e a Caatinga, observa-se uma vegetação mais rica do que a da Caatinga normal, com floresta de árvores de folhas secas, e o clima dessa região é mais seco que o do Cerrado, e por isso o solo também é mais ressecado, e passa por vários períodos sem chuva, que é essa região aqui em amarelo ou é verde, eu não sei direito porque eu sou daltônico, de número 3. Então, essas são as regiões que dão transição entre um bioma para outro. O bioma que a zona de transição que entre o bioma Amazônia e Caatinga, que é o chamado floresta de palmeiras, onde tem muitas palmeiras como buriti, carnaúba, cupuaçu, entre outros. Entre Amazônia e Cerrado, que é a mata seca, e entre Cerrado e Caatinga, que é as florestas de folhas secas, certo? Nós também temos os manguezais. Os manguezais eles são comuns em estuários, que são locais onde rios se encontram com o mar, também como em enseadas e em lagunas de água salgada. O manguezal ele se estende do litoral do Amapá até Santa Catarina, ou seja, ele pega praticamente todo o litoral brasileiro. O solo do manguezal ele é lodoso e fica constantemente inundado, ou seja, é um solo muito lodo, muita lama e geralmente bastante inundado. E esse solo ele é rico em matéria orgânica, e isso permite o desenvolvimento de uma fauna e uma flora bastante diversa. Para quem não está lembrado, fauna é o conjunto de animais que vivem em uma região e flora é o conjunto de plantas que vivem em uma região. E essa flora ela é composta por mangue branco, mangue preto, mangue vermelho e mangue de botão. E também é possível encontrar samambaias e orquídeas nesse ambiente, tá certo? A maioria das plantas do manguezal tem adaptações que permitem a sobrevivência em solo inundado e pobre em oxigênio, como raízes respiratórias, também chamadas de pneumatóforos, que permitem a captação do gás oxigênio do ar, e os caules aéreos, que permitem a sustentação da planta em solo lodoso, solo lamacento. Então aqui nós temos um bom exemplo dos caules aéreos. São esses caules aqui que parecem raízes, mas são caules que eles permitem o sustento da planta nesse terreno aqui de lama. E as raízes pneumatóforas são essas aqui, ó, que parecem os espinhos saindo
da lama saindo do chão. São as raízes da planta prostradas para fora para que elas consigam absorver mais o gás oxigênio, tá certo? Então, esses aqui são os caules aéreos, que dão sustentação na planta nesse terreno lodoso, terreno de lama. E aqui são as raízes pneumatóforas, também conhecidas como raízes respiratórias, que auxiliam a planta na sua oxigenação. E aqui nós temos mais um exemplo mostrando bem como são as plantas dessa região. Ó. Dá para ver bem o terreno, como é bem lodoso, bem lamacento. Dá para ver os caules aéreos, algumas pequenas raízes respiratórias. E aqui nós temos uma bromélia. Como foi dito, as plantas dessa região elas são adaptadas para viver aqui. E uma adaptação delas são as bromélias e as samambaias, que são plantas que geralmente crescem no tronco de outras plantas. Por quê? Porque assim elas vão estar afastadas da parte do solo, onde geralmente enche de água, fica inundado. E como elas estão nos troncos, elas estão mais perto da copa das árvores, das folhas das árvores, então também estão mais perto do sol, assim facilitando o seu processo de fotossíntese. Já a fauna dessa região, ela é característica por pequenos animais, como mexilhões, ostras e comumente caranguejo, que faz suas tocas em buracos na lama para sobreviver. Certo? Então, o manguezal ele é o berçário de inúmeras espécies de mariscos também, como ostras, caranguejos, como eu acabei de falar, sardinhas, garoupas e outros animais. Nesse ambiente, as espécies nascem e permanecem até a fase adulta. É no manguezal que várias espécies da fauna aquática e terrestre, de valor ecológico e econômico, se desenvolvem. Por que ele é chamado de berçário? Porque muitos animais eles migram para esses manguezais para colocar seus ovos. Então, muitos animais, tanto da terra como no mar, eles saem de seus locais que eles vivem para ir para os manguezais para pôr seus ovos ou ter seus filhotes. Então, tem muitos animais que vivem, por exemplo, o tubarão. Alguns tubarões eles saem do oceano e vão para os manguezais para terem seus filhotes. O caranguejo também, ele tem seus filhotes no manguezal, sardinhas, outros peixes. Então, é um ambiente, é um ecossistema muito bom para a criação e procriação de seres vivos. Porém, essa área do manguezal tem sofrido com atividades humanas como aterro, desmatamento, queimadas, deposição de lixo, lançamento de esgoto, construção de portos e pesca predatória. E uma das coisas também que ocorre é a caça de caranguejo, que faz com que boa parte do número desses animais acabe desaparecendo. Porém, isso é um fator econômico que gera lucro e riqueza para as regiões de manguezais. Porém, o manguezal é tão importante que, caso haja algum problema e todo esse ecossistema do manguezal desapareça, inúmeras espécies de seres vivos do planeta também irão desaparecer. O nosso próximo é os ecossistemas aquáticos. Pois já vimos os ecossistemas terrestres, agora vamos para os ecossistemas aquáticos. A distribuição dos seres vivos nos ecossistemas, tanto terrestres como aquáticos, está intimamente relacionada com fatores abióticos. O que são fatores abióticos? São fatores que não têm vida. São fatores como luz, como vento, como solo, etc., como água. Nos ecossistemas aquáticos, a luz é um fator extremamente importante, já que ela influencia a distribuição dos seres fotossintetizantes. Quem não se lembra, fotossintetizante é aquele processo que as plantas fazem para produzir o seu próprio alimento, que é a fotossíntese, e que é a base da cadeia alimentar de vários ambientes. A intensidade da luz diminui com o aumento da profundidade, e a região iluminada dos ecossistemas aquáticos é chamada de zona fótica. Então, como nós temos aqui o esquema, os raios de sol penetram dentro da água e nos primeiros 200 metros de água do oceano é zona fótica, que é a zona onde os raios de sol ainda conseguem penetrar. Dos 200 metros para baixo é a zona afótica, que é enquanto a região com ausência completa de luz recebe o nome de zona fótica, que até cerca de 200 metros de profundidade ainda há luz suficiente para que a fotossíntese ocorra. Então,
até aqui, ó, na zona fótica, nesses 200 metros, ainda há seres como algas que conseguem realizar fotossíntese. E lógico que essas algas vão servir de alimento para peixes, e esses peixes vão servir de alimento para outros peixes maiores, e então fazendo assim uma cadeia alimentar. A partir daqui, onde a luz do sol não consegue penetrar, já começa a ter outro sistema de alimentação para os animais que vivem aqui, tá certo? Outro fator que tem grande influência nas distribuições dos seres vivos nos ambientes aquáticos é a pressão, que, de modo simplificado, pode ser descrita como a força que um fluido, que no nosso caso aqui é a água, exerce em todas as direções, comprimindo os corpos neles imersos. À medida que aumenta a profundidade, aumenta também a pressão exercida pela coluna d'água. Imagine que tudo isso aqui tem um peso, então quanto mais fundo você vai, mais pesado fica, porque tem mais água por todos os lados. Então, um animal para viver em baixas profundidades, eles têm que estar adaptados para receber todo esse peso, toda essa pressão da água. Porém, no ambiente aquático, dependendo do modo como se locomovem, os organismos são encontrados em uma destas comunidades, que são plâncton, nécton e bentos. E nós vamos ver agora um por um, começando pelos plânctons. O plâncton é o conjunto de seres aquáticos flutuantes levados pelas correntezas. Nós temos o fitoplâncton, que é formado por seres autotróficos, como algas microscópicas. Lembrem que seres autotróficos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, ou seja, seres que fazem fotossíntese. Então, fitoplâncton são seres que fazem fotossíntese, que são algas microscópicas. E nós temos o zooplâncton, que é constituído por seres heterotróficos. Seres heterotróficos são seres que vão em busca do seu alimento. Não conseguem produzir o seu próprio, então eles precisam se alimentar de outra coisa, de outro animal, de outro ser vivo. Como protozoários, crustáceos e algumas larvas de animais que vivem aí nesse zooplâncton. Então o plâncton ele é dividido nesses dois. No fitoplâncton, que são as microalgas que fazem fotossíntese, que são seres autotróficos, e o zooplâncton, que são pequenos animais heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Geralmente, o zooplâncton se alimenta de microalgas, de fitoplâncton, e o zooplâncton ele é constituído por pequenos crustáceos, por protozoários e por larvas de alguns outros animais. Então, o plâncton nada mais são que seres microscópicos que fazem a base da cadeia alimentar aquática. Em seguida, nós temos o nécton, que é o conjunto de seres capazes de nadar e vencer as correntes, como polvos, lulas, peixes, golfinhos e baleias. E o bentos, que é o conjunto de seres que vivem no fundo do ambiente aquático, fixos ou não, como ostras, mexilhões, esponjas, estrelas do mar e caranguejo. Então, nós temos o plâncton e embaixo do plâncton nós temos o nécton, que é formado por peixes, baleias, animais que conseguem nadar ali, e o bentos, que são geralmente aqueles animais que ficam no fundo do mar, que eles podem estar pregados, fixos, como corais, como algas, ou podem estar andando normalmente, porém se arrastando pelo fundo dos oceanos, como nós temos aqui o exemplo da estrela do mar, mas nós temos vários, nós temos ouriços, nós temos lesões marinhas, vários e vários tipos de animais. Certo? E aqui nós temos uma ilustração mostrando como é todo esse esquema. Nós temos aqui, ó, na superfície da água, nós temos o plâncton. Nessa parte aqui, que nós chamamos de pelágica, na parte pelágica nós temos o nécton, os animais nectônicos, que são os animais que nadam por aí. E no fundo do mar, nós temos os animais bentônicos, nubentos, que eles podem ser fixos, como nós estamos vendo aqui, corais e algas. E ó, tem uma lagosta aqui, ou uma estrela do mar, ou eles podem andar. E o fitoplâncton marinho ele é responsável. O fitoplâncton é a classe de plâncton que é de algas.
ele é responsável pela maior parte do gás oxigênio liberado para a atmosfera. Então, quem pensava que era a floresta amazônica que era o maior responsável por mandar oxigênio para a atmosfera, é errado, viu? São as microalgas que vivem no oceano, as responsáveis por mandar o maior número de oxigênio para a atmosfera. Já em ambientes de água doce, como rios e lagoas, tem poucos plânctons, pois esses seres que se formam não conseguem se manter em águas com muito movimento. Nesse caso, os produtores são as algas presas no fundo do rio e o fitoplâncton é mais abundante em lagos e ambientes com águas mais calmas, ou seja, esses rios que são corredeiras não têm fitoplâncton muito. Então, o fitoplâncton ele fica mais em lagoas, em águas mais calmas. E o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos ele tem sido afetado por diversas atividades humanas, como industrialização, pesca sem controle, despejo de substâncias tóxicas nos oceanos e nos mares, jogar plástico, entre outros. Isso prejudica, lógico, que os animais vão estar acabando se intoxicando com esse material, que não é comumente, e vão acabar morrendo. Então, porém, com algumas intervenções do governo e de algumas ONGs também tem diminuído muito isso. Como a pesca sem controle acabou, o número de indivíduos de algumas espécies ameaçadas de extinção cresceu um pouco. E para os oceanos, o derramamento de petróleo, acúmulo de plástico, material que demora centenas até milhares de anos para se decompor, são as maiores ameaças. Eu não postei aqui o vídeo do pessoal tirando um canudo de plástico de uma tartaruga, mas depois pesquise aí no YouTube. Canudo de plástico saindo de uma tartaruga, para vocês verem como é a coisa linda e como isso pode prejudicar os animais. Certo? Então nós ficamos por aqui. Esses 6 aqui foi um erro, não liguem para isso. Mas nós ficamos por aqui e respondam a atividade, minha gente, por favor. E nós nos vemos na próxima semana. Até lá.